Desde as eras mitológicas, a deusa Atena vem secretamente protegendo a Terra de ameaças, seja de outros deuses através de guerras secretas ou até mesmo se infiltrando em guerras entre humanos. O exército de Atena é formado não só de soldados normais, como também dos chamados cavaleiros, humanos que são protegidos cada um por uma das 88 constelações, vestem armaduras e dominam um poder chamado Cosmos ou Sétimo Sentido. Atena só aparece no mundo físico quando alguma ameaça é iminente. Ela encarna como uma bebê humana, é criada pelo grande mestre de seu santuário na Grécia e assume a liderança depois de já ter consciência para isso. Porém, certa vez em 1977, o grande mestre tenta matar o bebê Atena. Um cavaleiro de ouro, que são os da mais alta hierarquia, chamado Aiolos de Sagitário, a salva. Porém, ele leva a culpa e consegue fugir do santuário à beira da morte. Antes de morrer, ele encontra um velho japonês comerciante milionário, Mitsumasa Kido, que estava fazendo turismo na Grécia. Ele explica toda a situação para o velho e pede para ele cuidar de Atena e morre. Durante 7 anos, o milionário escondeu Atena sob o nome de Saori Kido. Ele a tratava como uma neta querida, mas ao mesmo tempo tratava seus 100 filhos como pessoas quaisquer. Por isso, todos o odiavam. Antes de morrer, ele envia seus 100 filhos para diferentes lugares do mundo com a missão de se tornarem cavaleiros e voltarem com armadura. E pré-antecipa um torneio com os que voltassem para que o mundo soubesse da existência dos cavaleiros e para atrair o santuário para a guerra. E morre. Apenas 10 dos 100 órfãos cumprem o objetivo 6 anos depois, e apenas 8 voltam de seus locais de treinamento. O torneio acontece, e a partir de então o santuário começa uma série de investidas para matar os cavaleiros de bronze que participaram do torneio e a falsa Atena. O santuário envia Yoga de Cisne, que depois acaba se juntando com eles. Yoga até então era o único dos filhos de Mitsumasa que sabia que o mesmo era seu pai. Então o santuário se aproveita da tentativa de Ikki de Fênix com seus cavaleiros negros, que vai por conta própria matar Saori e os cavaleiros, porque ele descobriu que Mitsumasa Kido era seu pai e agora queria destruir tudo que era relacionado a ele. Mas este também acaba se juntando com Saori e seus irmãos. Então o santuário envia cavaleiros de prata. Foi durante essa investida que Saori revela ser Atena para os cavaleiros. No começo eles a rejeitam, pois todos odiavam a netinha de Mitsumasa. Mas com o passar do tempo que eles percebem que Atena realmente age pelo bem da humanidade, eles vão aceitando. Inacreditavelmente, os cavaleiros de prata enviados pelo santuário são mortos, porque os cavaleiros de bronze não apenas lutavam com todo o seu cosmos sem desistir, como também receberam a ajuda de cavaleiros de prata e de ouro do santuário que duvidavam do grande mestre. Fato esse que também fez os cavaleiros de ouro enviados pelo santuário recuarem. Então Atena ataca o santuário com os 5 cavaleiros de bronze, os protagonistas: Sei de Pégaso, Shiryu de Dragão, Yoga de Cisne, Ikki de Fênix e Shun de Andrômeda, este irmão de pai e mãe de Ikki. Os 5 enfrentam 9 dos 12 cavaleiros de ouro, no caminho das 12 casas do Zodíaco. 4 os deixam passar, 5 foram mortos. Isso inclui o grande mestre, que na verdade era um cavaleiro de ouro, Saga de Gêmeos, que havia matado o grande mestre anterior se passando por ele. Saga sofria de dupla personalidade, e após sua derrota, ele se suicida na frente de Atena como forma de pedir perdão. O mal do santuário foi purificado. Todos juraram lealdade a Atena. Os outros 5 cavaleiros de bronze que também haviam participado do torneio agora se tornam cavaleiros do santuário. O grande mestre que sucede Saga é Doku de Libra. O grande número de mortes na guerra civil do exército de Atena deixou o exército de Poseidon bem otimista. O exército de Poseidon é formado por marinas, que usam as armaduras chamadas de escamas. O templo de Poseidon fica embaixo do mar. O que sustenta a água acima dele são 7 pilares e mais o grande suporte principal. Os marinas buscam o milionário Julian Solo, que Poseidon havia possuído anos atrás e agora só precisava ser desperto. Poseidon então começa aos poucos a inundar todo o planeta Terra e tenta algumas investidas para sequestrar Atena. Porém todas elas falham e Atena vai por vontade própria até Poseidon e diz que aceitaria ser aprisionada no suporte principal caso ele atrasasse um pouco a inundação. Poseidon aceita a oferta, então mais uma guerra santa começa. 4 cavaleiros de bronze agora invadem o templo de Poseidon, e que havia sido morto na batalha contra os cavaleiros de ouro. Mas agora, graças ao poder de sua armadura, ele volta com vida e se junta aos outros 4 cavaleiros. Os marinas são derrotados. Foi revelado que a alma de Poseidon havia sido desperta mais cedo ao mundo pelo marina Cânon de Dragão Marinho, irmão de Saga de Gêmeos, que queria antecipar a dominação mundial e assegurar sua posição como marina. Os cavaleiros destroem o grande suporte principal e libertam Atena. E esta aprisiona a alma de Poseidon novamente na ânfora de Atena e liberta Julian Solo. Após a guerra, Julian faz amizade com o marina sobrevivente Sorenzo de Serene, mas Julian não se lembrava de nada, portanto não sabia que ele era um marina.
Os Cavaleiros de Ouro não participaram da guerra contra Poseidon, porque eles estavam protegendo o santuário contra o exército de Hades que poderia aparecer a qualquer momento. Logo depois que a guerra contra Poseidon acaba, o que eles esperavam aconteceu. O exército de Hades chega ao santuário. O exército de Hades é formado por espectros, que são entidades que de época em época possuem humanos diferentes para terem forma física, e usam armaduras chamadas de súplices. Hades tem um castelo na Terra, um templo no mundo dos mortos e outro nos Campos Elíseos. Uma deusa subordinada de Hades chamada Ker ressuscita 6 Cavaleiros de Ouro, sendo um deles o antigo grande mestre Xion de Ares que Saga havia matado e outro deles o próprio Saga, e os envia para matar Atena em troca da vida eterna. Eles vão com alguns espectros. Durante a invasão do santuário, cavaleiros de ambos os lados e espectros morrem. Um cavaleiro de ouro chamado Shaka de Virgem envia uma mensagem para Atena em uma folha antes de morrer. Atena então comete suicídio e deixa todo mundo sem saber o que estava acontecendo. Então Xion explica que eles não eram traidores, e que a invasão foi para recuperar a armadura de Atena, que só ele sabia onde estava para ninguém tentar roubá-la, e não tiveram a oportunidade de contar a ninguém porque estavam sempre sendo vigiados. Doku e Xion eram sobreviventes da última Guerra Santa contra Hades, que havia acontecido há séculos atrás, e se mantiveram vivos todo esse tempo graças ao poder de Atena. Depois disso, os Cavaleiros de Ouro ressuscitados se desintegram por terem traído o exército de Hades. Os Cavaleiros de Ouro sobreviventes e os 5 de bronze vão invadir o castelo de Hades, mas ele estava se autodestruindo por ação dos próprios espectros, mas lá ainda havia uma passagem para o mundo dos mortos. Doku explica para os 5 Cavaleiros de Bronze que para chegar em sã consciência ao mundo dos mortos, era preciso atingir o 8º sentido, pois sem ele, qualquer um no mundo dos mortos não passava de um cadáver ambulante. Atena e Shaka atingiram o 8º sentido antes de morrer, por isso estão em sã consciência no mundo dos mortos planejando atacar Hades por lá. Então os cavaleiros invadem o mundo dos mortos, inclusive Canon, que agora era o Cavaleiro de Gêmeos. Mas durante a batalha é revelado que a alma de Hades estava dentro de Shun de Andrômeda, porque a mestra dos espectros, Pandora, havia colocado um selo nele em formato de pingente quando ele ainda era um bebê. Então Hades começa a alinhar todos os planetas do sistema solar para fazer um eclipse eterno na Terra e destruir toda forma de vida. Mas Atena e Shaka aparecem e Atena expulsa a alma de Hades do corpo de Shun. Mas a alma de Hades leva Atena até os Campos Elíseos, que para chegar lá precisava passar por um portal que fica atrás do Muro das Lamentações, do qual nenhum humano pode passar por ele. Mas os 12 Cavaleiros de Ouro, os que estavam mortos ressuscitam por um breve momento, usam todo o seu cosmo para destruir e acabam morrendo no processo. Os 5 cavaleiros invadem os Campos Elíseos. Antes de ir, Pandora revela que os deuses subordinados de Hades, Hypnos e Thanatos, mataram toda a sua família para transformar a mansão dela no castelo de Hades. Ela pede vingança para Ikki, e logo em seguida Thanatos a mata à distância. Os cavaleiros entregam a armadura de Atena para Atena e matam Hypnos, Thanatos e Hades. Mas Seiya fica em estado terminal com 3 dias de vida, e assim começa a continuação de Cavaleiros do Zodíaco.